Como é que a senhora se chama? Maria Emília da Conceição Pires. A data de nascimento? 7 de janeiro de 1944. Portanto, tem que idade? 76 anos. 76. A senhora Maria Emília nasceu aqui em Ferreira do Zezer? Eu nasci na Aderneira, à beira do rio. Freguesia de Ferreira do Zezer? Freguesia e Concelho de Ferreira. No tempo em que corria era um menino. Andei à pergunta da cantiga do que o professor Vaz fez acerca do nosso rio e ainda nem encontrei desta vez, que diz que o Zezer era um menino. E era um rio muito pequenino, muito bonito. E era filha única ou não? Não, eu sou irmã de mais duas irmãs e um irmão, portanto somos 4. Eu sou a mais velha e tenho o José Henriques, que é o irmão. As irmãs estão em França e pronto. O seu pai era cesteiro? O meu pai era cesteiro e o meu avô era cesteiro. O meu avô, Manuel António Derneira, trabalhava em Vime Preto. Portanto, nas cestas, portanto, cestas e cestos para os trabalhos do campo, porque agora usam-se os plásticos, naquele tempo não. E depois o meu pai também começou a trabalhar e aí ele foi adquirindo coisas mais finas. Aprendeu a fazer açafates, que são da família daquelas fruteiras, aquelas fruteiras muito jeitozinhas, muito coisa. Depois, como ele contava, quando começou a querer fazer, aquilo não saía bem. Depois atirava com elas para trás de um baldeceiro que eu ia lá perto da casa. Depois, quando passava a zanga, ia lá outra vez buscar a cesta, desmanchar para ver onde é que estava o erro. E conseguiu fazer lindas peças. Como tenho depois o meu irmão, que é também cesteiro, que vocês, pelo menos o Armando conhece, de onde saem aquelas lindas maravilhas. Sim. A cestaria que ele consegue fazer. E as filhas também aprenderam essa arte ou não era uma arte para meninas? Não, as filhas não aprenderam também, não sei porquê, porque também havia, agora não se mandam trabalhar as crianças, mas a minha mãe e o meu pai também mandavam-nos ir buscar a água para a fonte. Não era no canteiro grande, era no pequeno, mandar apanhar a erva para os coelhos, fazer os biscates, fazer recados à ferreira. Eu fui a filha que, num aspecto, tive privilégio. Eu vinha a ferreira buscar as compras, portanto, ao pregos para os cestinhos, que depois começou a fazer outros cestinhos, aos pregos, os caninos, ou vir ao correio, porque depois começou a desenvolver um negócio e depois comprava já alcofas, aquelas feitas de junco, e chapéus de palha, os maços de palha entrançada para trabalhar nos cestos. Ainda tinha uma outra curiosidade, porque o meu pai, apesar de ser um cesteiro, e vivia, isto que eu estou a contar agora já é cá em cima na Fonte da Prata. Sim. O meu pai sempre foi uma pessoa curiosa, porque o pai dele foi à escola à Pombeira. O meu avô Aderneiro foi à escola à Pombeira. Mas ele não mandou os filhos à escola. Ele mesmo, Ramiro, ensinou os filhos em casa a ler. Tanto que o meu pai escrevia uma carta, fazia uma encomenda, uma letra assim um bocadinho mas ainda era uma letra jeitosa. Praticamente sem erros. O meu tio Serafim não conseguiu desenvolver tanto a escrita, mas também fazia uma assinatura, governou a vida dele. Isto é a razão das filhas não tinham direitos. Eu tinha uma tia que toda a vida ficou a rogar pragas ao meu falecido pai, porque ele não queria as meninas lá ao pé deles quando o pai estava a ensiná-las. Portanto, a tia Emília ficou sem aprender a ler, porque ela tanto queria que o meu pai e o tio Serafim não deixavam a menina entrar na sala em que ele estava a ensinar a ler. Eu o que é que aprendi? Aprendi depois a costura, mas as minhas irmãs também aprenderam, mas afinal quem puxou sempre para a costura fui eu. Isso ainda foi na borda do rio ou já foi cá em cima? Não, isto tudo aqui já é cá em cima. Porque... E com que idade é que vieram para cima? Tiras à minha idade, o meu irmão tinha 3 anos ou 4, esses são 5 anos. Porque o meu irmão, lembro-me da minha mãe o trazer, isto também consta. A minha mãe, não havia carrinhos de meninos, não é? A minha mãe trazia o Zé,
no cesto ou no canastro, à cabeça, 2 horas do rio cá para cima. Os meninos, todos eles, andavam no canastro. Eu tive uma bronquite, depois seria bronquite, eu tive muito mal, quase a morrer, e a minha mãe viu-se sozinha na Aderneira comigo, porque o meu pai tinha ido para a Feira de Santiria vender as cestas. E então ela fazia da Aderneira durante 3 dias, da Aderneira às Areias, ao Dr. Agria, para me dar uma injeção, um tratamento que ele me fez durante 3 dias. E a verdade é que eu nunca mais tive bronquite, tirando agora, mais tarde, que já tenho alergias e essas coisas. Mas aquele mal que me ia matando, não, pronto, o doutor tratou-me. E a minha mãe, isto é, ver quanto difícil era a vida. E a minha mãe vinha lá daqueles fundões, nesse tempo o rio ainda era pequenino, vinha lá daqueles fundões para as areias e aí vinha. Faziam-se grandes sacrifícios. Ai, tantos sacrifícios, tantos. E estudou aqui em Ferreira? Portanto, aqui fomos todos 4 à escola, todos fizemos a 4ª classe. A minha juventude foi passada aqui, aprendi a costura na casa de trabalho, aqui da paróquia, que ainda na Casa Velha, antes foi a Casa Velha que foi quartel da GNR. Portanto, era um casarão grande e depois emprestaram-me aquilo para se fazer uma casa de trabalho, onde era administrado costura, tiara. Portanto, a menina Maria Coutinho, lembras-te? Ensinava costura. Depois havia a Maria José Florindo, que ensinava a bordar à máquina. E a Maria José Florindo também, que era enfermeira, mas também vinha ali dar umas aulas de tiara, a tecer. Eram aulas de educação cívica e prática, muito prática para as era meninas? Era mesmo prática, era para nós aprendermos mesmo. Eu aprendi as noções que tenho de costura e tudo o que é remates e casear bem e fazer aquelas coisas que se faziam antigamente, que agora não se usa isso, agora põe-se o ferro em cima de um bocado de entretela e está feito. A gente fazia aquilo tudo à mão, pontinho a pontinho, para ficar umas vistas bem feitas. E fazer bainhas, e os acabamentos era tudo para a mão das meninas. Cortar, a gente via cortar, ela cortava, ainda há tempos estivemos a falar aí com umas pessoas, era um grupo de senhoras, estávamos a falar, em que havia uma mestra que não cortava nada à frente das alunas, porque alguma mais esperta conseguia ver. A menina Maria não fazia isso, não senhora. Ela media, tinha o livro, que eu ainda hoje faço isso, tinha o livro com as medidas e a fita métrica e depois riscava. Não usava moldes? Não, a menina Maria não. Riscava com a fita, fazia, já sabia quanto é que tem que ficar à frente e nas costas mais alguma coisa. Pronto, ela conseguia fazer esse trabalho. E nós, a gente, quem tinha ideia de aprender, aprendia. Quem não tinha, não aprendia mesmo. Essa casa de trabalho tinha muita gente? Tinha muitas raparigas. Das cachopas do meu tempo, que ainda éramos bastantes. Raparigas solteiras? Sim, mas a gente ainda não é tudo solteiro, a gente não éramos porque grandes. Porque na casa que é hoje a creche, a casa da senhora Mota Cardoso... Não é essa. Não é sim, essa. sim, ao lado era para as senhoras casadas, para aprender a cozinhar. Isso era outro estilo de serviço. Mais tarde, casei-me e o meu marido, nisto da vida, aqui estava tão má. Ele encheu-se de dívidas por causa dos eletrodomésticos, comprou meia dúzia de coisas, depois não se vendia, as coisas foi na época em que começou o pessoal a ir para a França. O meu erro e do meu marido foi também não irmos para a França, mas não, a gente caminhou para Angola. Portanto, caminhámos para Angola e o meu Zé já era pequenino, o meu Zé foi com 4 meses e meio e fomos para a África. Aí, eu puxei esta conversa. Foram no famoso Santa Maria, não? Não. Amélia de Melo. Era um vapor, um barco, que era dado, portanto, era um barco de ganhar dinheiro em passeios. Eu depois estava quase em fim de tempo, vim para a casa da minha sogra e vinha aprender a costura, que a Maria José, como é que é o nome dela? Mas José da Oliva.
Uma senhora que esteve por cima do manejo. Aí aprendi a trabalhar com molde. Pronto. Trabalhar com molde, tirar as medidas, cortar. Aprendi muita coisa ali também. E então ia para os casais, vinha de manhã e ia à noite, a pé. Isso deve ter feito bem para nascer um menino. O menino nasceu em casa, não é? O menino nasceu em casa. Caminhei bastante tempo. Até depois preparei as minhas coisas e fui também para a África. Mais o meu Zé. Porque o Manel Inácio estava lá a trabalhar, arranjou o emprego de ser projeto. Esteve lá quanto tempo em África? Quase 10 anos. Em Angola? Em Angola. Estive em Luanda. Não, em Luanda, onde a gente saiu. Esperei, fartei-me de esperar. Eu disse, isto é que está aqui uma vida, aqui eu não conheço ninguém, com o menino ao colo. Entretanto, o meu marido apareceu porque tinha alugado uma casa no Negás, que era um centro operacional das tropas. Era a base aérea número 3, era no Negás. E pronto, alugou a casa ali. O meu marido já tinha trabalho então a projecionar os filmes do Cineclube do Negás e ficámos ali. E eu comecei a trabalhar de costura como uma desgraçada. Aí é que ganhou a maior prática? Aí é que ganhei a prática. E então aqui não havia problema. Eu trabalhava para as meninas para as meninas coitadas. Andava com os soldados, pronto, entretendo os soldados. E elas vinham, pois queriam os vestidinhos todos, muito adequados e muito curtinhos. E eu aquilo que eu ao princípio não gostava, porque eu nunca tinha visto ninguém andar tão descapotado. Mas comecei, arranjei clientes, tinha coisa, tanto que eu tinha uma comadre. Claro que ela não queria a roupa, coisa. Ela disse assim, comadre, quando eu a vejo com a tesoura na mão, eu até me arrepio, porque ela via como é que eu fazia as raparigas. Ficou de cá para baixo. Para a comadre não podia ser de maneira nenhuma, tinha que ser cá para cima. E então esteve em África muito tempo? Os ditos 10 anos. Os 10 anos. E depois regressou? E depois regressámos com aquele lindo rótulo de retornado. Sofremos horrores. Conseguiram trazer às vezes ainda me ponho a pensar como é que eu ainda cheguei aqui, como é que eu tenho cara de gente, não, já estou velha, mas... Conseguiram trazer os vossos bens? Pouca coisa. Mas a minha máquina de costura foi... O meu marido não me deu anel de noivado, mas deu-me uma máquina de costura. De que marca? Marca... Singer, Oliva? Não, era uma Suprema. Pedal Oliva e a cabeça de outra marca. Mas ela cozia, ainda hoje cose. É o seu anel de noivado. Nesta profissão de costureira, depois contacta com muita gente, tem muitas tardes, muitos cheirões, se calhar em provas e fala com muita gente. E daí também ter muitos conhecimentos sobre as tradições ferreirenses. Sim, mas também eu tenho-os porque já as tinha de criança. Estás a perceber? Sempre teve ligação à igreja e sempre à igreja, acompanhou? Sim. Lá fora eu ia à missa. O Zé fez as comunhões lá. O Zé frequentou um colégio religioso que existia à minha frente da minha casa, portanto até aos 10 anos. Um dos primeiros, se calhar, acontecimentos que presenciou foi a vinda da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima. Sim, mas esse foi antes de eu ir para Angola. Sim, sim. Porque eu era criança. Foi um momento, quero recordar como é que foi esse momento aqui para a Ferreira do Zezer. Foi muito bom, tudo. A igreja enchia-se para ir fazer oração. Estás a perceber? Porque aquilo depois tinha uma preparação. E as pessoas iam, deixavam tudo o que tinham a fazer. Também era à noite. E depois vinham aqueles pregadores, porque agora já não há pregadores, Armando. Aqueles pregadores todos cheios de fé e de sei lá, querer passar a mensagem e deitavam-se... Que comoviam as pessoas. Punham a chorar tudo, não é como a anedota do Padre Pinto. Estava a chorar porque o filho tinha morrido, não é nada disso. Mas as pessoas punham-se a chorar e quando era algum assim mais vivo, mais esperto, deitava-se do púlpito abaixo, que a gente até pensava que ele caía de lá. Estás a ver o nosso púlpito? Sim, sim. Aquilo não é assim também tão alto, mas eles deitavam-se todos e diziam assim, ainda cai cá para baixo. E as pessoas
tal como desta última vez, também se juntaram para fazer muitas flores de papel. Sim, eu não me lembro de fazer flores, mas aí é porque como eu era mais jovem, talvez não me tenha apercebido disso. Mas fez-se também muita flor porque havia os ditos arcos que ainda havia em fotografias que apareceram quando foi que a Nossa Senhora veio da última vez. Depois, as festas de Ferreira sempre tiveram bastante tradição. Também. Quero recordar, por exemplo, a festa de Santo António. A de Santo António era uma festa, tinha uma procissão boa, mas depois com o correr dos anos, quando eu vim da África fiquei muito triste, porque era com o Padre Amorim, ele deixou esmorecer as tradições e quem o acompanhava tão bem, aquilo começou a ficar tudo muito pobrezinho. E depois até acho que ficou tudo mais pequeno, pronto. Mas depois começou a renovar, veio o Padre João Antunes de Carvalho, que renovou as nossas festas. Foi o tal padre que obrigava o povo todo a andar aí à volta de Ferreira. As procissões eram muito grandes, não eram? É uma procissão louca. Ele trazia uns cavalos não sei de onde para abrir a procissão, assim umas coisas. E artistas de fora que vinham também cantar à noite. Nesta festa de Santo António as pessoas também agradeciam com animais, não era? Sim, a procissão era sempre, a ideia era sempre a mesma. E aí, como era uma inovação e as pessoas renovaram, tudo se renovou em fogaças. O que é que as pessoas ofereciam? É sempre a mesma, anda dentro da mesma coisa. Os chouriços, batatas, cebolas, os bichos vivos, porque era também um agradecimento ao santo dos animais, porque o Santo António lhe protegeu dos animais. Portanto, a tradição mais era os animais. O Santo António é dos animais. Essa era a de junho. A de junho, sim. Em setembro era a festa do padroeiro, São Miguel. São Miguel. Como é que era noutros tempos, ou até agora, esta festa de São Miguel? É dentro dos mesmos moldes da de Santo António. Com a procissão. Depois começaram a fazer uma coisa que não se usava aqui. E depois também deixou de se usar, fazerem uns andores para levar as fogaças. Eu lembro-me uma vez que acho que era a tua cunhada e se calhar era lá de casa da tua sogra, que as meninas levavam a dita... A fogaça. O dito, portanto era uma fogaça, mas era um andor, tudo cheio de víveres, portanto a batata, a cebola, a cenoura. A cenoura não, que não se usava muito. Pronto, enfeitavam. E depois queijos, podia ter pão, podia ter os bolos do casamento. Sim, os bolos tradicionais. Os tradicionais. Sim. As bonecas e os outros não, redondos. Não era, a boneca não sei. As ferraduras. As ferraduras, sim. Essas é que também marcavam. E fruta. As frutas também, e vinho, a procissão. Azeite, também, tudo se encaixava na procissão. A procissão também tinha o seu encanto pelas ruas, porque estava tudo enfeitado. Tudo enfeitado com as colchas, flores no chão, junco, tudo juncado, e as flores, ia deitar as flores aos santos, mas muita coisa, agora, ultimamente, muita coisa se foi perdendo, porque as pessoas... Parece que não conseguimos passar aos mais novos a ideia de coisa. E agora com esta coisa da pandemia não vamos mesmo a lado nenhum, não é? Outras festas também importantes eram sempre a festa do Corpo de Deus. A do Corpo de Deus, como nos meus tempos de criança, eram, então, os padres do Concelho de Ferreira vinham todos aqui na quinta-feira do Corpo de Deus, fazer a missa solene, com as crianças, com tudo quanto era organismo. O presidente da Câmara ia pegar no pálio. Em frente à Câmara armavam o altar, tudo cheio de flores, tanto nas janelas, como já há bocado referi, as janelas, as portas, tudo levava flores. Cravos? Tudo. Cravos, rosas, era tudo o que houvesse naquela altura, vinha para dentro da vila. E as senhoras depois, à medida que iam enfeitando, pronto, gastavam aquelas flores. Porque não era precisamente dizer assim, a Fonte Prata vem aqui por isto. Não, senhora, a gente chegava ali, os cravos, aqui neste caso, eram para o altar. No meu caso, que eu ia lá buscá-los abaixo, eram para o altar, para ficar aquilo tudo enfeitado, tudo bonito.
Há de haver pessoas que ainda têm as fotografias, e uma das pessoas que tinha fotografias era a Dona Hortense. O Círio a Ferreira também era uma grande festa. O Círio também era uma festa grande, portanto, mas ele depois foi descaindo até chegar a um ponto... Em que dia se faz esse Círio? Sempre em Domingo do Espírito Santo. Isso aí não há nada para ninguém. É Domingo do Espírito Santo, vai a Filarmónica, que também é Ponta Assente, e andam por lá o dia todo. E há um juiz? Então o juiz é o principal. É o principal. E qual é a missão do juiz? O juiz tem que dar... Acho que paga alguma coisa, que eu nunca fui juiz, portanto não sei ao certo. Acho que paga alguma coisa lá no Círio. Portanto, e vão lá escrever que o Círio de Ferreira esteve lá, ou não, não é? É o que é o organizador desse ano, desta tradição, que é muito antiga. É. Então isso já tem anos, muito. Está lá o primeiro Círio de Ferreira de Zezer. Ele tem lá a data. Tem lá a data. E agora parece que o padre Manuel Pato, que fez... Um museu com organizou sírios, um museu, diz que está muito bonito. Com caixas novas e uma nova organização. Mas recordo como é que era o Círio. Portanto, de manhã, o juiz ia com a Filarmónica... Portanto, a Filarmónica... Ia à casa do juiz. A Filarmónica ia tocar aquela cerimónia em frente à sede da banda. Depois dali, se era por aqui perto, iam a pé. Agora, modernamente, anda tudo a cavalo, de caminhonete. A caminhonete vai à casa do juiz, buscar o juiz, come um pequeno almoço, que é sempre uma festa, não é? Aquilo é uma mesa toda posta. Primeira faz a música, vai tocar às 7. Às 7. Mas que aquela cerimónia, a bandeira lá, e aquela cerimónia. É o cerimonial que tu também sabes melhor que ninguém. Depois dali, vão à casa do juiz, vão buscar o juiz. Em casa do juiz tocam. Depois comem alguma coisa. Ou antes ou depois, isso agora já não me lembro. Depois vêm para Ferreira, fazem a procissão, cá em cima ou mota, ou mais para cá ou mais para lá, formam a procissão e a Filarmónica, a bandeira sempre, e a Filarmónica a tocar, até à igreja. À igreja, não sei se fazem uma pequena oração ou não, mas eu juro que sim. E depois, ali a partir das 10, 10 e meia, o Círio vai para Dornes. Vamos todos com os carros enfeitados, levamos a nossa merenda, o nosso almoço. Sim, mas hoje são carros. Mas a Dona Emília recorda-se de ver passar, nunca fui assim. Sim, mas eram as carroças, muitas carroças, não eram? Muitas carroças, mais do concelho vizinho, não é? Das Olalhas? Das Olalhas, era um sonho aquele Círio, porque tinham muitas carroças, muita gente, muitas carroças, tinham os burros, os cavalos, tudo enfeitado com rosas ou outra flor. E as ditas merendas, os ditos almoços dentro da carroça, não é? Que depois, no fim da missa, iam comer lá para baixo daquelas oliveiras. A Dona Maria Emília também tem uma pagela muito bonita, em que os homens colocavam essa pagela no chapéu, não era? Isso era depois do almoço, ainda iam rezar o terço e depois andavam a pagar as promessas, não é? E depois davam um santinho e os homens ou rapazes usavam, aqueles que usavam chapéu, usavam metido na fita que o chapéu tem. O chapéu tem uma fita de gorgorão. Sim. E aquilo era metido lá. E vinham da Senhora do Pranto com o santinho. E o que é que diz essa... Isto aqui é a Nossa Senhora do Pranto de Ornes, Ferreira do Zezer, não diz mais nada. Não tem data? Não, olha, tenho aqui uma que está escrita, que esta era da minha irmã Laurinda, 1964. Depois, mais tarde, com as bicicletas, também passavam muita bicicleta enfeitada. As bicicletas. Os tratores. Eu os tratores não me lembro muito lá de baixo. Mais as bicicletas e motas também. 20, 30, 40 bicicletas. Aquilo era realmente motorizadas, aquilo era realmente digno de se ver.
Portanto, as pessoas que vinham para a beira da estrada ver, que era na casa dos meus pais, as meninas, a gente vínhamos todos ali para ver. O pai e a mãe não ficavam lá atrás, mas a gente íamos lá ver ao pé e deitar flores à bandeira da Nossa Senhora do Pranto. Também é como se a gente tivesse ido à Senhora do Pranto. E estava toda a gente em Dornes, depois da missa, toda a gente tinha um almoço, um farnel, tinha o seu farnel. Estendiam a manta. Estendiam a manta ou a toalha, conforme, e ficavam por ali até à hora do terço. E o que é que se levava para esses farnéis? Pois, isso, farnéis, um presuntozinho cozido, um galo, os galos assados, coitados dos galos. Os tabuleiros de barro de arroz, guarnecidos com fatias de paio, mas um paio, como eu digo para a minha neta, quando eu digo que come uma canja, olha que é de uma galinha verdadeira. E eu agora também digo aí, o paio também era de um porco verdadeiro, porque nos dias de hoje as coisas estão um bocadinho diferentes. E o que é que era mais? E depois o bolo, o respectivo bolo. Ou a fatia dourada? As fatias douradas, sim, as fatias douradas. Ou fatias de... O garrafão também acompanhava sempre? Então, Armando, então o garrafão ficava em casa, não podia ser. Claro. Agora vão mais para o café. Já não há tanto, mas mesmo assim, ainda se vê por lá umas coisas. Na Páscoa, assim, Ferreira tinha alguma tradição no tempo pascal? Tinha, que a gente faltava-se de rezar, não era a brincar. A gente tinha as orações. Depois, com a renovação das coisas da Igreja, portanto, do Vaticano II, houve a renovação da Igreja. Sim. Em que o sírio, o latim deixou de existir, o prior deixou de celebrar a missa para nós de costas, não é? E estar a rezar tudo em latim, e a gente rezava em latim também, pois se hoje ainda começarem a rezar, eu se calhar ainda rezo atrás deles. Portanto, houve uma grande mudança nas leituras. Portanto, estes, quando foram renovados, vieram estes, não é? Depois, mais modernamente, eu depois também, como sou sempre moderna, depois também comprei este. Portanto, são os missais? Os missais. São os missais. Que a missa passou a ser assim, não é? Com mais, depois houve arredondamentos. Assim, procissões especiais para o tempo pascal existiam? Não, havia só uma cerimónia que se fazia, mas isso é já mais agora modernamente. No tempo do Padre Pinto fazia-se uma cerimónia que era feita na Sexta-feira Santa. Antigamente, umas vezes faziam-se umas coisas, outras vezes faziam-se outras. Não é uma coisa que tenha aquela certeza. Falando de outro género de tradições, das crenças, também ligadas às crenças das pessoas, que as pessoas às vezes tinham maleitas, certas maleitas que não tinham, às vezes não chegava à medicina, e a medicina também era escassa, não havia muitos médicos, mas para além dos médicos, as pessoas procuravam também ter outras crenças, ir à procura de orações, ir à procura de tradições antigas. Recorda-se dessas tradições? Eu recordo-me, agora dizer que eu sei rezar é outra coisa. Quando trovejava, as pessoas socorriam-se do ramo, ramo especial, pois, o ramo do Domingo de Ramos. Ou então tinha outra coisa que o povo tinha muito respeito. Em casa do meu pai era certo e sabido. Vinha lá a trovoada, tudo para cima da cama. O pai não. Mas a mãe vinha estar ali e os cachorros também, eram os 4. Ficava enquanto a trovoada não passasse e rezava-se. E uma das orações é o Santa Bárbara São Jerónimo, Santa Bárbara, São Gregório se levantou-se e o sapatinho duro calçou, mas eu não consigo fazê-la toda, tenho que escrever. O rezar, rezava-se, sim senhora, rezávamos muito. A minha avó, ela rezava tanto ou tão pouco que ela era conhecida pela Salva Rainha. Não sei porquê. Nós somos miúdos, não sabemos tanto. Em casa da sua avó, certeza que havia uma lareira
e ali estavam os pequenotes a contar histórias, Pois, a rezar o terço. Era assim que se ocupava o tempo. A avó, a uma dada altura, resolveu fazer o seguinte: as tardes durante a semana via uma tarde a cada filha ou nora, cozer a roupa, porque o resto andava tudo no campo a trabalhar, não é? Não há vagar para cozer a roupa cozia-se à noite e a avó então vinha adiantar estes trabalhos. Havia as mesinhas na casa do meu pai, ele era o homem das mesinhas, porque o meu pai tinha bronquite asmática e padecia muito. E então, no verão mandava os meninos apanharem amoras, depois havia um tabuleirinho de madeira, onde a gente punha as amoras. O meu pai depois consertava aqui as amoras, os miúdos, a gente andava por lá, tentamos a apanhar amoras e depois fazia no inverno, quando estávamos doentes com gripes ou tosses, era as amoras secas com poijos. Os poijos havia lá na horta, aquilo era bom. E como era doce, e a gente não comia uns doces nesse tempo, ainda hoje tenho saudades daquele chá. Depois temos o chá da flor de sabugueiro. Sabes o que é? Sim. O sabugueiro é uma planta desinfetante. Também apanha-se a flor, seca-se a flor. Portanto, era para a tosse convulsa. E eu tive também, era para a tosse e em especial para o sarampo. Em casa dos meus pais tivemos todos 4 sarampo ao mesmo tempo. As meninas estavam todas numa cama e o meu irmão, quando era pequenino, estava na cama dele. Punha-se um lenço na janela, um lenço vermelho. Não sei lá o que é que o vermelho era sinal? Tinha a ver, era um sinal, não é? Punha-se o lenço e a minha mãe curava aquilo com chá de sabugo. Fazia o chazinho, lá vinha com o chazinho. Mas eu, como sou, ainda hoje sou uma mulher esquisita, realmente eu bebia a tigelinha com o chá. Mas ele, conforme chegava lá abaixo, voltava outra vez cá para fora. E nunca mais suportei o cheiro daquela planta. Pronto, eu sei onde é que aquilo está. Porque por aí há muito, quem quiser. Pois, mas é uma planta desinfetante, é boa, pronto. Agora temos uma outra coisa que aconteceu. Eu vi 2 vezes, 3 vezes na casa do meu pai, quando alguém se aleijou e ficou com o sangue a jorrar, por causa da minha mãe, que trazia lá pessoal a cavar a terra. A minha mãe andava com uma foice à frente a apanhar mais qualquer coisa que tivesse ficado. E escapou-lhe a foice que bateu numa perna. Conforme bate na perna, o sangue jorrou. Ficou toda a gente atrapalhadas. O meu tio Zé Maria, como tinha andado na tropa, era um rapaz novo nesse tempo, tratou de tirar de caminho o avental ou o lenço, isso já não sei, fazer o garrote do lado de cima do joelho, portanto, rente ao joelho, porque foi embaixo. E depois lá veio o meu pai com uma fava, portanto, no sítio onde estava a jorrar o sangue, fica uma ferida do bico da foice. E então era um bocadinho da fava que se corta desta parte redonda e colocava em cima do dói. Né? Pronto, isto depois ficava agarrado. E depois estava ali 2 ou 3 dias, o tempo que fosse preciso, até a carne sarar e a pele saltar seca porque estava curada. Pronto, e não era preciso ir ao médico nem nada. Isto eu vi fazer. Pronto. Eram as mesinhas de outros tempos. Para as picadas, para as abelhas, porque o meu pai ia às abelhas, a mim nunca nenhum me mordeu. Mas quando mordia a uma abelha, ou a um aranhiço, ou a um bicharoco, que a gente nem chegava a saber que bicho era, lá vinha o meu pai. Com a faca. Com a faca ou com o canivete. Normalmente era o canivete que ele estava a trabalhar. Sim. O meu pai, como era cesteiro, as armas dele estavam sempre. Punha em cima de coisa. Estava ali um bocado e depois azeite. Um bocadinho de azeite, aquilo ficava tudo desinfetado. Acontecia muito no tempo das vindimas, em que as abelhas andavam por lá e picavam. E aproveitava-se e outros bichos também. Por exemplo, no tempo para cortar a erva, eu tenho os meus dedos cheios de coisas, porque a gente andava com a foice e cortávamos.
Mas aí, se era grande ou pequena, a gente tinha que se aguentar. Rolava-se o trapo, com uma linha, bem coisa, e aquilo depois sarava. E éramos novos, e éramos crianças, não era uma coisa tão grave que tivesse de ir ao médico. Os modernos também sabem que o mel é bom para a tosse, e o xarope de cenoura. Cenoura com o açúcar amarelo. Açúcar amarelo, isso tu já sabes, vês, já estás lá com as xaropes em casa, já sabes. E depois aquilo faz um creme, fica grosso. Um xarope. É xarope mesmo e tratam-se os meninos com isso. E depois temos o xarope de piteira, aqueles capos que têm picos. Sim. Tem a folha do feitio da minha mão. Sim. E então abre-se aquilo ao meio, mete-se-lhe açúcar amarelo dentro, enrola-se com um trapo ou um braço, espreme-se. A minha mãe punha depois aquilo em pé. Há quem faça de outra maneira, mas aquilo que havia fazer à minha mãe. E depois, misturado com açúcar, dá-se às colheradas. Mas aquilo parece clara de ovo. Este também é para a tosse convulsa. Agora, temos então as pisaduras. Porque antigamente os miúdos andávamos descalços, batíamos numa pedra, normalmente estas coisas eram nos pés que se fazia isto. Eu lembro-me em casa do meu pai, de vez em quando aparecia uma de nós com o dedo a querer criar, portanto estava para rebentar. E então, para aquilo acelerar, como é que se fazia? Um bocado de uma cebola, um bocado, quer dizer, mas não é uma cebola cortada de qualquer maneira. Pode ser esta, consoante o dedo, não é? E então, um fiozinho de azeite. Ai, meu Deus! Ui! Com um bocadinho de azeite ia-se acima de uma brasa, porque o lume estava sempre aceso também, não é? Aquecia-se, o azeite não a ferver, claro. Sim. E depois... No dedo. No dedo. Depois fazia-se uma boneca e aquilo andava ali uns dias até aquilo criar e deitar a pus toda fora. Estás a ver como é que era, Sim. Armando? Porque as crianças andavam descalças, não era porque queriam, é porque não havia sapatos. Eu também não percebo como é que a gente também apanhava tanta pisadura, porque eu ainda não fui desde que andei mais descalça. Havia os picos e... Os picos também faziam isso, sim senhora. Os picos também faziam isso. Recorda-se dos seus primeiros sapatos? Os sapatos, daquilo que me lembro, de uns fininhos que o meu pai me comprou, que eu era uma criança pequena, ainda o meu pai estava à beira do rio, ali na Senhora Júlia do Manuel Leandro, que é onde está agora aquele barbeiro novo, por cima. Eles tinham lá não era lava-louça, botavam água para baixo. E o meu pai pôs-me lá em pé e calçou-me uns sapatinhos, umas veinhas brancas. Lembro-me bem que não era assim tão pequena nem tão grande. Depois, o meu pai como é que fez? Chamava o sapateiro a casa. Vinha o sapateiro ali das hortas da Castanheira, vinham lá a casa, começaram a fazer sapatos de pneus. Já ouviste falar nisso? Sim. Do pneu. Sapatos à medida e com aquilo que havia. Aquilo era, neste caso, eram os pneus. O senhor João trazia, ou o senhor Ramiro, trazia lá a coisa para fazer a medida, tirava a medida com o lápis em toda a volta e fazia os sapatos às cachopas, eu e o meu irmão. Um sapatinho por cima de cabedal e por baixo o dito pneu. Ficava um sapato grosseiro, nunca mais se rompiam. O sapato para o casamento ou para as shorts já era diferente? Não, era outra coisa. Ali o sapato, depois até ficava bonito, uma tirezinha ao lado, mas era cor de cabedal. Sim. Não tinha lá nenhuma cerimónia. Recorde-nos como é que era o mercado de Feira de Zezer antigamente. Eu digo que ele nunca mudou muito. Tínhamos lá embaixo o mercado dos porcos. Sim. Recorde-nos esse mercado dessa altura. Aquele mercado dos porcos era sempre uma porcaria completa, porque eu e os meus vivíamos na Fonte da Prata. A gente tinha que passar para baixo e para cima.
Portanto, mas vinha muito porco de lado. Agora não estou a falar porco de porcaria, porco mesmo. Grandes, pequenos. O pai da Antónia que vendia os leitõezinhos. As pessoas traziam os porcos das aldeias, Para vender ali. a porca mãe com os leitõezinhos e vinham quilómetros e quilómetros até chegar à Pois, mas praça. da Antónia, o pai da Antónia esse tinha carroça, metia os bichos lá dentro e Mas passava. havia quem viesse a pé. Então vinham a pé, pois então se queriam vender o porco, vinham a pé. A porca ou o porco já gordo. Ou normalmente a feira dos porcos ainda era mais para os pequenos. Porque Sim. iam lá, escolhiam no porco, eu quero este, eu quero aquele. Ali também era onde se vendiam também as galinhas e os coelhos. E as galinhas e os coelhos e os chibitos. E as ovelhas, claro. Era onde é hoje a estação de caminhonagem. Onde Sim, é hoje era a estação. todo aquele terreno ali. Esse. E também não era assim tão grande. Mas para quem queria comprar peixe não era ali. Não. Onde é que era o mercado do peixe? O mercado do peixe era ao pé do Manel da Amélia. Portanto, estás a ver a Paula dos 300. Do outro lado, onde é o Amaro, Sim. havia ali uma casa que eu julgo, não estou enganada, que era do Manel da Amélia. Sabes quem é o Manel da Amélia? Sim. Ou pelo menos o filho. E a neta. Era junto aí, em frente à Tipal, havia aí uma parte, um barracão, género de um barracão aberto, onde havia aí o mercado do peixe. Sim, grande que aquele. A fotografia. Era um telheiro. Era um telheiro grande, a fotografia anda por aí. Sim, onde as sim. mulheres vendiam as caixas das sardinhas e a gente comprava. E depois Mas para quem queria comprar, por exemplo, hortaliça, já não era ali. Não, era em cima. Onde era? Era em cima, também em frente ao Pranto. Estou a falar do Pranto, não, ao Manel do Talho. Havia ali aquelas. É uma calçada. Sim. E as mulheres punham em toda a volta. Isto é o que eu me lembro, não sei se houve mais alguma. Não, e ao pé da padaria, via-se ali. Ali em volta do jardim. Era Sim, ali assim, em volta ali, do jardim. mas não era no jardim para este lado. Para este lado eram os tecidos. E nas feiras havia o queijo, que era em frente ao Limitada. Estás-te a situar ou não? Sim. Então, Está aí a Limitada. falar do Limitada e agora fala-nos um bocadinho do comércio que havia aqui nessa altura. O Sr. Limitada era um grande empreendedor. Era assim. Tinha a pensão. Tinha a pensão e Mais. depois também tinha os empregados. E tinha uma caminhonete, o primeiro autocarro que veio para Ferreira, acho que era dele, se não estou enganada. Sim. Aquele focinho assim, eu lembro, nunca andei nela, mas lembro. Portanto, é um autocarro, mas era daquele formato, não sei que marca era aquilo, mas E que comércio é que havia aqui assim na vila? o comércio era as mercearias, no Limitada, no Avelhano Galinha, no Zé Santos, que era onde estava a Luísa da Loja, no Casa Nova, todos eles tinham mercearia, vendida a vulso, nos cartuchos, levava desde 250 até a 1 quilo, ou mais, pois, claro. De café, Ou de café, ou de açúcar, de arroz, de massa, de feijão, esse tipo de coisa vendia-se. E depois havia as lojas de tecidos, que era o tecido a metro, não é? A loja do tecido a metro também é assim, quem quer ver manda estender, diz o ditado. Que é onde estava também a Dona Luísa. A Luísa ainda estava na loja antiga do antigamente. Sim. A Luísa estava no sítio antigo. E o que E é que havia era? os cafés, haviam algumas café tabernas. o café da Ofélia, Sim. que era do Vítor Correia, que ele ainda aparece aí no Facebook, portanto a mãe dele, Dona Ofélia, e o Manel Inácio, que era um vizinho dos meus pais da Fonte da Prata. Tinha também um café. O Pimentel das Lãs, o espanhol. Também esse vendia mais coisas em bom. Portanto, fazendas. Portanto, tudo o que é fazenda tem que ser em bom. E o restaurante, onde é que as pessoas comiam? No João do Augusto. Ora, estás a ver os Correios? Era para ali de assim alguns. Também havia algumas senhoras, principalmente às segundas-feiras, que faziam a sopa e o café. O Pois. café? No João do Augusto serviam mesmo o prato da comida.
E havia o Roberto da Sola, que ele vendia, o nome diz tudo, não é? Ele vendia a sola, mas também vendia sapatos feitos. O meu pai, quando queria comprar alguma coisa melhor para nós, lá ia ele com os cachopos todos 4, ver o que é que havia. Portanto, era ali, portanto, o Zé Santos, o Roberto da Sola, o João do Augusto, a Emília do João, faziam comida. E depois havia o Aurélio da Carolina, que é onde está o teu cunhado. O restaurante moderno já foi depois? O restaurante moderno? O café... O café moderno já existia. E existiu ao pé da Câmara, onde está agora aquela rapariga, eu digo das linhas. Das lãs. E das lãs, eu não sei o nome dela, não sei, não me lembro. Pronto. Ali, o Dr. Guilherme sempre ali esteve com a sua farmácia. Aquela família sempre foi, a farmácia sempre foi deles. E a das caminhonetes, portanto, as caminhonetes que traziam cabazes, encomendas, ficavam nessa, faz-te conta que é rodoviária, nessa onde está a rapariga das linhas. Para a vila em si, como comércio. Sim. Portanto, ali vendia-se de tudo um pouco. O meu pai vendia à segunda-feira no mercado, carregava-se tudo de cá para cima. Só mais tarde é que a menina Estelite lhe alugou uma parte, ao pé da farmácia, uma divisão, para pôr as coisas dele para não dar para baixo e para cima. A farmácia, sempre foi aquela farmácia. Caminhei muito para a farmácia. O meu pai tomou tanta medicação, que contado nem se acredita. Eu acho que dava para encher uma divisão de tanto remédio. Tomava uns pozinhos por causa da falta de ar, uns pozinhos, não sei se era um derivado da folha de figueira de inferno, sabes o que é? Não. É uma coisa que anda nas nossas hortas. Secava também e depois depois moía e fazia um cigarrito daquilo para que ele, com aquele fumo, conseguisse abrir os brônquios. Para que abrisse os brônquios, ele também mandava-me a mim pôr as ventosas. O que são essas ventosas? Ora, as ventosas eram sempre postas à frente, de um lado ou do outro, ou atrás, nunca em cima da espinha, nem em cima do coração. E então... Onde é que arranjava esses utensílios? Isto ainda são os dele. E eram mesmo para isso? Isto é uma ventosa. Se fores à farmácia, certamente que eles ainda têm. Ainda têm. Julgo eu. Sim. Eu agora também estou a falar à toa, mas julgo que ainda tem. Isto ainda era das do meu pai. Antigamente eram mais pequenas, mas depois elas foram-se partindo e continuavam a vendê-las mais. Sim. Então... O que é que faz? É um círculo e depois faz o género de uma flor? Não, isto é um bocado de papel para arder ali dentro. Sim, sim. Pronto, quer dizer, eu fazia assim, eu via fazer assim. Enrolava, porque é para fazer uma... Como é que se chama isto? Aqui não vai, era para fazer em cima, mas não precipitei-me, porque se calhar fizesse ali no braço, ela agarrava mesmo. Olha, ainda agarrou um bocadinho. Isto depois agarrava, claro, aqui agarrava, nas costas, podia ser estas todas de uma vez, e depois tapava o senhor Amiro, puxava aqui das camisolas para baixo, tapava, e ele depois, ninguém podia fazer barulho lá em casa, senão depois aquilo saía tudo mal. Ninguém fazia barulho, porque ele depois pegava no sono e dormia. E quando acordava vinha mais leve dos pulmões dele. Isto era uma espécie de... Eu nem sei explicar muito bem, era para que ele respirasse. Então utilizava isso. O médico achava que ele não devia fazer isto, mas ele fazia. Fazia, eu é que me punha as ventosas. E pronto. E receitaram a ele ou já vinha de trás? Já era receitado também pelos médicos antigos. E também podia já vir de trás. Então era só assim, era
rasgava-se um pedaço do jornal, Um caço jornal, porque aqui que é para ele arder. acendia-se o fogo e depois voltava o... Voltava, isto depois elas iam ardendo. E não queimava? Não, depois ainda tinha outra coisa. Isto depois puxava o líquido. Eu puxava dos pulmões, depois onde é que aquilo vinha. Ficava todo cheio de bolhas. E eu depois com um alfinete desinfetado picava-lhe as bolhas. Estás a perceber? Não podia, e tinha que ser aquilo bem feito porque não levava álcool, não levava nada. Aquilo depois sarava naturalmente e nunca ficou com nenhuma ferida. E ele fazia isso frequentemente ou só uma vez por ano? Não, ele fazia isto muita vez quando era no inverno, que ele andava aflito com falta de ar, pedia, Maria, vamos lá pôr as ventosas. E as papas de linhaça, era também para desentupir cá o canal. Sim. Então, aquelas bocados das linhaças que a gente trazia da farmácia, água a ferver, e depois deitar em cima de um bocadinho de pano de estopa ou de linho, dobrar aquilo como se fosse um farnel e deixar arrefecer um pouco para que a gente não ficasse com a pele pelada. E aquilo não era grande coisa para nós usarmos, mas dava resultado. Era o que elas sabiam fazer, não sabiam fazer mais nada. Quando os miúdos andavam com diarreia, aquilo nunca mais parava. E então o que é que o meu pai fazia? Mandava-nos ir apanhar óleos de balsa, daqueles branquinhos, não é? Fervia-se aquilo, ao lume, fervia-se os óleos, ficava aquele chá, que era dado num clister, o intestino lavar. E aquilo certamente dava resultado porque nós estamos cá todos. Esta mesinha é fácil de fazer. Então, sobre as crianças também haviam algumas crenças, alguns preceitos em que as mães tinham todo o cuidado com as crianças antigamente. Uma delas era a roupa ao luar. À noite, antes da noite, apanhar a roupa para casa. A dos grandes podia lá ficar, agora a dos pequeninos não. Porque a lua enfeitiçava. Eu agora a palavra moderna enfeitiçada é minha. Portanto, enguiçava a roupa da criança e ia fazer mal ao menino. Podia-se encher de cobrante. Ao encher-se de cobrante era preciso rezar a oração do cobrante. Os amuletos usavam-se uma figa e um corno e uma Nossa Senhora. Não era um coração de Jesus. Tudo no mesmo molhinho. Também nunca usei, Não sou precisamente a pessoa que fizesse essas coisas. Pronto, sei que existia porque as via nos outros meninos. Os lutos também, os sinais de luto. Uma mulher, o luto era pesado, se fosse pai, mãe, irmão, assim, uma pessoa muito chegada. Se fosse só uma prima, para a mulher era um lenço preto na cabeça. Para os homens, o luto pesado era na vista do casaco, usando casaco, claro, uma tirazinha aqui à frente. O fumo, chamado fumo, uma tira preta. Uma tira preta. E as mulheres nessa altura usavam o preto durante muito tempo. Sim. A família direta usavam às vezes preto para toda a vida. Preto, se era marido, havia gente que usava quase toda a vida. Agora já não tanto, ainda bem. Também é daquelas coisas. E o luto pesado era por um filho, por uma coisa. Pronto, aí era tudo, pés à cabeça. Descendência direta. Tudo, família direta, tudo coisa. Para os outros que só tinham que pôr os sinais, a gente já sabia, morreu alguém, olha quem é que ele teria morrido. As perguntas ficam nesse aspecto. E então também havia uma outra coisa isto nos negócios. Darem troco de reboçados, em vez de dar o resto dos tostões, davam reboçados. Lembras-te disso? Sim. Ainda te lembras? Não davam, por exemplo, se fosse agora 5 cêntimos, 5 reboçadinhos, está feito. E a moeda ficou lá. E o povo calava-se. Pronto. Trocava-se os ovos.
eu queria gastar dos seus ovos, gastar do seu galo, ou eu não tinha galo, então agarrava nos meus ovos que não estavam galados, e à vizinha ou à comadre ou a quem fosse, trocava os ovos. Nasceu na Aderneira. Pois, isso também tem uma história. Nasci na Aderneira, a minha mãe ao fim de 3 dias, a Maria não estava com vontade de vir cá para este mundo, e o meu pai viu-se obrigado a vir chamar o Dr. Pelinho. Portanto, aí ele já veio de barco para a Castanheira. E depois chamou um carro de praça, como se dizia antigamente, para vir para o Freire. Bem, o Dr. Godinho lá acaba de dizer, eu não peço para o senhor doutor ir a caminhar. Vai de carro até à Castanheira, na Castanheira ou Horta, vai depois rio abaixo. E assim foi. E chega lá, a minha mãe, pronto, a criança eu não desandava. E depois o doutor meteu os ferros, tirou-me a ferros, já vinha toda negra, mas não tinha que morrer. E a Aderneira era uma aldeia? Tinha meia dúzia de casas. E ficava lá embaixo? Lá embaixo no fundo. No fundo, junto ao Zézer pequenino, como dizia? Sim, pequenino. O meu avô tinha mel, portanto ele tinha colmeias, mas muitas, e lembro-me, porque é preciso ver, quando a gente veio de lá eu teria uns 4 ou 5 anos. Mas lembro-me de ver muita gente, as mulheres, a espremerem o mel. Que é uma ideia, uma coisa que eu tenho, porque aquilo chamava a atenção. E também tinham grandes hortas lá embaixo, junto ao rio? Tinha as hortas, os nateiros, aquilo tudo. E lembro-me de atravessar de um lado para o outro nos açudes. Porque aquilo era, o que é que era o açude? Eu às vezes não ponho a pensar. O perigo em que aquela gente andava sempre. Era uma coisa em madeira, aos quadrados, e eu tinha medo de ir naquilo, de caminhar em cima, ia pela mão de alguém, e sei que via água lá embaixo, portanto aquilo não era muito confiável. E era aí nesses sítios que eles faziam aquelas hortas que davam aos meninos, feijão, as couves, tudo isso, as batatas, tudo isso. Mais os animais que eles tinham, a vida era muito difícil. E ali na Aderneira tinha quantos vizinhos? Eles não eram muito, era o meu avô, o meu pai comprou a casa a uma irmã que foi viver para o Arneiro em Lisboa, e depois vieram cá para cima fazer quando foi da barragem, o meu avô e o meu tio resolveram fazer uma casa, que é aquela casa que é do engenheiro José Afonso, lá na Aderneira. O tio Serafim fez aquela casa para eles viverem ali. Só que depois ele acabou por ficar lá sozinho. Depois mais para cima havia 3 casas, a do meu tio José Sebastião, a Madília, foi uma prima que foi para o Brasil. Eram só 2 ou 3. Olha, já e ali próximo também havia as hortas? As hortas para cima, para a Castanheira. Sim, e a Castanheira Velha. Sim, sim. Que essa zona tinha bastante gente, tinha bastantes casas e bastante gente. Aí tinha mais gente que não tinha a Aderneira. Com a subida da barragem, tem ideia ou lembra-se de quando se começou a falar da barragem? Ouviu essas conversas? As conversas foi que eles viram-se obrigados a sair, porque tanto fazia como não fazia, eles tinham que sair. Houve gente que foi teimosa, não saiu, mas a verdade ficou com tudo debaixo de água mesmo. Foi o caso do António Mota, tio do Luís Mota. Lá na Arrencoeira também aquilo deu muitos trabalhos aos tribunais, mas depois no fim não deita nada. Eles, os grandes, é que ganharam. O meu pai veio cá para cima, daquilo que recebeu da casa dele e de um bocado de terreno que aquilo tinha, que isso agora eu já não sei, ou não me lembro, pois não sei, não tinha idade para saber disso. O meu pai comprou ali nos Lamaceiros. O meu pai não, o meu avô. Quando foi das partilhas, o meu pai herdou do meu avô os Lamaceiros. Herdou e dos Lamaceiros. Depois herdou um tio meu que foi casado com uma irmã do meu pai e ela morreu quando era jovem. Ao ter o último menino, aquela tia morreu. E, portanto, os menores e o meu pai, que vivia cá em cima do meu pai, herdou nos Lamaceiros uma terra, portanto, um lote de terreno grande. Há a ideia de que as pessoas não recebiam muito pelos terrenos nas casas? Não.
Mesmo eles compraram coisas, mas depois ainda ficaram sempre a puxar com os cordões à bolsa porque o dinheiro não chegava. E trabalhava-se muito. Na casa dos meus, meu pai era os cestitos e daí a sustentão da gente. E a minha mãe era na fazenda. Metia-se pessoal lá quando era preciso, mas o resto era a minha mãe e os cachopos todos trabalhavam. Com certeza que lá embaixo tinha muito vime e cá em cima... Não, o vime tinha o salgueiro, não era vime, era salgueiro à beira da água. Pois, o salgueiro, que era daí que eles também se abasteciam para as suas cestas. E o meu pai ia vender as cestas a sernagem. Levava as cestas às costas, todas enfiadas numa corda ou no cordel, e zezer acima, até chegar a sernagem. Muito obrigado. E saúde. Tens que agradecer. E saúde. Obrigado.